Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E eu não sei se dá para projetar ali o texto, mas os que têm Bíblia podem ler comigo calmamente, mesmo que tenham versões diferentes. Vamos ler esse texto com muita calma. Todos prontos? Eu, irmãos, vamos ler comigo? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Bondoso Pai, fala ao nosso coração agora, nessa palavra Tua, que todos aqui saiamos edificados, e o Teu servo, que é instrumento Teu, apenas instrumento e nada mais, possa ser usado por Ti com este fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos quando vemos os elementos da ceia do Senhor. Algumas pessoas interpretam a Santa Ceia de maneira errada até. Alguns acham que os elementos que estão aí, o pão e o vinho, se transformam. É a chamada transubstanciação. Neste caso, esses elementos se transformariam no corpo e no sangue de Jesus. No corpo, caso o pão, e no sangue de Jesus, o vinho. A Bíblia não nos autoriza a pensar assim, porque de fato não é assim. Mas há outros que pensam quase isso, mas com palavras diferentes. É a chamada consubstanciação. Então dizem eles, o pão não se transforma no corpo de Cristo, o vinho não se transforma no sangue de Cristo, mas Jesus está presente no corpo e no pão e no vinho. É a presença física de Jesus ali. A Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Isso não está certo. O que está aí é pão e o que está aí é vinho. Jesus não está aí, nem o sangue de Cristo está representado no vinho. O que é que isso é então? Por que é que nós, pelo menos mensalmente, poderia ser semanalmente, não haveria problema nenhum. Mas a pergunta é, por que é que nós nos achegamos a essa mesa mensalmente para participarmos desses elementos? O que eles representam para nós? Representam, esse é um termo bom, representam o corpo e o sangue de Jesus, representam espiritualmente, são emblemas apenas. Mas aí o que é que... Por que é que a Bíblia imprime tanta exigência para participarmos desses elementos?
A ponto de o apóstolo Paulo, escritor do texto que lemos agora, exatamente nessa carta, dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por que tanta exigência? Porque qualquer um não pode fazer isso à vontade. A resposta está aqui. O apóstolo Paulo chegou a Corinto. Estava consciente e bem lembrado da experiência que tivera em Atenas, Atos 17. Chegou lá, foi levado ao Areópago, começa a falar a respeito daqueles deuses que ele viu ali, mostrando que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, e as pessoas estavam ali. Diz o texto sagrado que pelo menos duas classes de filósofos estavam ali, os epicureus e os estoicos. Eles foram fundadas, essas duas escolas, foram fundadas por dois homens que viveram mais ou menos na mesma época. Um deles dizia: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Os epicureus, entendendo que a vida estava simplificada às coisas do ter, do preencher a barriga, do viver o físico, essas coisas relativas a isso. O outro lado, Zenão, que fundou os estoicos, dizia: não, o homem mais feliz do mundo é aquele que se controla de tal maneira que não precisa de coisa alguma. Nada é tão essencial à sua vida senão ele mesmo. Quando Paulo está falando ali para pessoas que nem aqueles que ali estavam, fala sobre Deus, etc. Quando ele diz que Deus mandou um homem, o seu filho, morrer aqui para dar a sua vida, não é? Morrer aqui para salvar os pecadores, aí levantou todo mundo e disse: calma. A respeito disso nós vamos te ouvir depois, porque é impossível que Deus possa nascer aqui no mundo em forma humana e morrer numa cruz. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 1 dessa carta, 18 a 25, ele começa dizendo: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo sabia o que o aguardava na cidade de Corinto. E quando ele chega ali, aí ele escreve: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí tem o versículo 2 que é fantástico. Ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O significado da ceia está intimamente ligado à pessoa de Jesus. Quem ele é, essencialmente é, o que ele é para nós, o que ele representa para nós. Nós que somos dependentes dele em todas as coisas, porque coisa alguma podemos mandar para o céu se não for através de Jesus, ou receber do céu se não for através de Jesus. Por isso Paulo diz: decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O que é que nós podemos aprender disso? Este versículo 2 mostra muito bem que o Evangelho é a verdade proveniente de Deus a respeito de Cristo e sua cruz no poder do Espírito Santo. Pregar o Evangelho é, portanto, fazer Deus conhecido, para que Ele seja glorificado.
a fim de que o objetivo que ele tem para nós seja cumprido. Quer dizer, Jesus nascendo no coração de quem não o conhece, porque não há salvação em nenhum outro, a Bíblia diz, senão em Jesus Cristo. Mas os coríntios foram contrários à pregação de Paulo. Por quê? Temos aqui pelo menos 5 razões preciosas que foram apresentadas naquele tempo, no primeiro século, e hoje são vivíssimas em nosso meio. Podem deixar a Bíblia aberta e vamos nos acompanhar aqui. A primeira objeção, como eu li há pouco, versículo 18 do capítulo 1, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. A primeira lição que nós temos aqui é que quando Paulo falou da loucura da cruz, despertou naqueles coríntios a chamada objeção intelectual. Atos 17, o texto que eu citei há pouco, versículos 18 e 21. Olha o que é que eles dizem. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, sobre os quais falei há pouco, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo sabia o que estava enfrentando ali. E aquela objeção intelectual era exatamente porque eles achavam ridículo imaginar que um Deus imortal nascesse como se fosse um mortal em carne e osso como nós somos. E eles achavam impossível imaginar que Deus do céu pudesse encarnar através do seu Filho e salvar-nos através da morte do seu Filho. Em outras palavras, meus amados irmãos, a doutrina da expiação, que é base para a doutrina evangélica da salvação, diretamente básica, eles achavam que isso era impossível. Se nós quisermos saber a respeito de qualquer pensamento religioso que for apresentado a nós, o que é esse pensamento, basta perguntarmos o seguinte: quem é Jesus para você? Porque somente o cristianismo afirma que a salvação vem através da expiação. Expiação quer dizer o ato de Jesus sacrificar-se na cruz por nós. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Jesus não estava criando ali um espetáculo para que o mundo inteiro ouvisse quando ele deu sua vida na cruz. Ele morreu na cruz porque era o único meio possível para dar-nos a salvação. O único meio, não havia outro. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, que falamos sobre isso, algumas pessoas ficam assim. Porque todo mundo vê Deus altamente poderoso e grande, soberano, e dizendo bem que ele poderia salvar a todo mundo sem precisar sacrificar o seu filho. Mas, meus amados irmãos, isso tinha que acontecer porque o pecado é iniquidade, é transgressão da lei de Deus. O homem pecou, foi afastado de Deus, e o único jeito de trazê-lo de volta foi pagando a Deus a ofensa que Deus recebeu. E isso Jesus fez na cruz, dando a sua vida por todos nós. Por isso, lá em Isaías 53, aquele célebre texto de 700 anos antes de Cristo, parece que o profeta estava vendo Jesus Cristo morrendo na cruz.
O profeta diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não havia, portanto, um outro meio de a gente receber a salvação, a não ser que Jesus pagasse na cruz por nós. Por isso Paulo disse: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso se chama objeção intelectual. Eles não iriam jamais entender isso, porque a Bíblia diz que essas coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só a cruz. Sem a cruz não há salvação. E o que está aqui nada mais é do que uma representação disso. Jesus é um dos discípulos e diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Essa é a primeira lição, a chamada objeção intelectual. Eles não podem entender isso. E, meus irmãos, humanamente falando, ninguém pode entender mesmo. Isso é alguma coisa para Deus falar para nós. É o Espírito Santo quem promove isso em nós. Quem faz o homem chorar por seus pecados. Chorar, dizendo que pecou contra Deus e pedindo perdão a Deus. A segunda objeção que está aqui, ou a segunda lição que está aqui, é a chamada objeção religiosa. Por quê? Porque Paulo declarou ali a exclusividade do Evangelho. O problema dos coríntios naquele tempo é o problema do nosso povo hoje. Lá em Corinto havia pelo menos 2 dúzias de templos, cada um dedicado a uma divindade diferente. Havia um templo para Apolo, aquele Deus bonito, que eles diziam. Havia um templo para Afrodite, a deusa do amor. E a união entre eles dois se caracterizava por pecados e pecados e pecados muitos, oficializados naquele tempo, como querem oficializar também hoje. E o cristianismo deu um grito, dizendo: basta, não pode. Isso é pecado contra Deus. Há muita gente hoje à procura desse sincretismo fácil. Quanto mais religião, melhor. Aquilo que podemos chamar de mistura do que há de melhor em todas as religiões. Alguma coisa que o Império Romano fez desde o 1º século para viver em paz com todos. Hoje em dia, para sermos politicamente corretos, nós temos que dizer que as religiões são todas iguais, que tudo leva para Deus. Que conversa! A Bíblia diz que o único caminho para Deus é Jesus Cristo, ninguém mais. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua 2ª carta a Timóteo, um texto muito conhecido, capítulo 2 e versículo 5, olha o que ele diz: igualmente, aliás, 1 Timóteo 2,5, não é esse o texto, desculpem, o texto muitíssimo conhecido, ele diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. O que Paulo estava dizendo aqui era a supremacia da unicidade de Cristo. Ele disse: Jesus Cristo somente, se não a Jesus Cristo e esse crucificado. Porque somente através de Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se salva a não ser por Jesus e somente por ele, ninguém mais. Essa mistura de coisas que as pessoas fazem por aí, nada disso salva ninguém. Mas há uma outra lição aqui. E essa outra lição pode ser chamada de objeção pessoal.
Por quê? Porque a mensagem da cruz exige humilhação do orgulho humano. O apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que quer dizer isso? É que somente o cristianismo ensina que nós não podemos conquistar a nossa salvação por nossas próprias forças. Um dia um moço chegou a Cristo e perguntou a ele: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Cristo disse: por que me chamas bom? Só um bom, que é Deus. Cita aí alguns mandamentos. Ele disse: eu cumpro todos esses desde a minha mocidade. Ele disse: então, vende o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aquele moço saiu triste, cabisbaixo, porque diz a Bíblia que ele era dono, ele era possuidor de muitas riquezas. As pessoas acham que podem fazer alguma coisa para receber de Deus as suas bênçãos. E, em certo sentido, não querem renunciar coisa alguma para Ele. Eu sei que se eu chegasse para muita gente rica nesse mundo e dissesse assim: você reserve aí metade dos seus bens, você vai doar isso para os pobres e vai receber a salvação. Muita gente faria isso, mas faria com o intuito de dizer assim: eu comprei, eu sou salvo porque eu comprei a minha salvação, nada mais. Mas, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ninguém pode comprar salvação. A que Cristo dá, não. É preciso que a pessoa se humilhe, reconheça o seu pecado e aí sim se ponha diante de Deus pedindo misericórdia para que possa receber a salvação da sua alma. Salvação não se compra, é gratuita, é pela fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E como devemos fazer isso então? Humilhar-nos diante de Deus, nada mais. Reconhecer que é pecador, nada mais. Quando as pessoas cometem alguma ofensa digna de, por exemplo, prisão ou coisa semelhante, castigo, seja ele qual for, as pessoas constituem advogado para defendê-las. No nosso caso, não. Se a gente peca, chega diante de Deus sem justificar coisa alguma. Em vez de justificar, a gente vai confessar e dizer: Senhor, eu mereço isso. Eu não presto mesmo. O Senhor é que é bom, eu não. Agora, tem misericórdia desse pecador aqui, porque eu reconheço o meu pecado e estou diante de Ti pedindo perdão. A Bíblia diz que essa é a atitude corretíssima com a qual devemos chegar diante de Deus, nosso Pai. E Ele nos perdoa em nome de Jesus. Por isso os coríntios ficaram arrasados. Não pode a gente se humilhar para pedir perdão, dizer que é pecador? Não pode. É isso que o texto chama de objeção pessoal. Há muita gente orgulhosa nesse mundo. Há muita gente orgulhosa que não recebe nada de Deus conscientemente por causa do seu orgulho. Cristianismo derruba todo orgulho. Porque se nós dizemos que somos salvos porque somos, a Bíblia nos dá esse direito, não somos salvos por nós mesmos, não porque somos bons, nós não temos fé em nossa fé. Meus irmãos, não podemos fazer isso. Quando a Bíblia diz: pela graça sois salvos, é porque a nossa salvação vem da graça de Deus, é por ela somente. Por isso o apóstolo Paulo diz:
decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas há uma outra objeção, a quarta objeção. Chama-se objeção moral. Porque o Evangelho chama o homem ao arrependimento e à santidade. Paulo estava falando isso numa cidade onde a promiscuidade sexual invadia muita gente, oficialmente reconhecida. E aí o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, capítulo 6, versículos 9 e 10, mostra que esses não herdarão o reino dos céus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, versículo 11. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Esses não herdarão o reino dos céus. Talvez hoje, talvez não. Hoje, politicamente correto, a gente não poderia ler um texto desse. Porque está sendo oficializado que isso não pode acontecer. Objeção moral. As pessoas dizem que querem Deus, mas o querem de tal maneira que Ele lhes permita viver como quiserem. A ponto de uma atriz famosa, faz alguns anos, quando alguém lhe perguntou: você é evangélica? Sim. Mas como você é atriz desse, como é que a gente chama? Natureza, dessa forma, desse estilo? Ela disse: olha aqui, a minha religião nada tem a ver com a minha profissão. Que isso? Que heresia! A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo combate isso aqui. Os coríntios estavam acostumados com essas coisas. A promiscuidade, como eu disse há pouco, campeava lá oficialmente. O governo ganhava muito dinheiro cobrando impostos. E o cristianismo gritou: isso é pecado e nós não podemos aceitar. A igreja recebe essa conotação importantíssima da parte de Cristo quando ele diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E é interessante que a palavra vós, que está lá na língua grega que Cristo usou, é um vós enfático. Ele está dizendo: vós, somente vós, sois sal da terra e luz do mundo. Por que foi que Cristo falou isso? Porque Jesus entendia, mais do que qualquer um de nós, que igreja e mundo têm naturezas diferentes. Finalmente, a última lição que nós temos aqui é que o Evangelho prega o senhorio de Cristo. E aí, isso criou uma objeção política. Em Atos 17, versículo 7. Atos 17, 7. Paulo e Silas, os quais Jasão hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César.
afirmando ser Jesus outro rei. Paulo e Silas estavam sendo incriminados por causa disso. Eles estavam sendo classificados como inimigos de César. Meus amados irmãos, não há regime totalitário que receba facilmente essa lealdade absoluta a Jesus. Não há. A Bíblia manda que nós oremos pelo Estado, pelos governos, como sempre fazemos aqui aos domingos, as autoridades constituídas, dos diversos poderes e diversas instâncias. Devemos orar. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 13 que as autoridades são ministros de Deus e devem ser consideradas por nós como tal. Agora, o Estado deve ser obedecido até o ponto que ele não extrapola os limites para o que foi instituído. Quem é Senhor é Jesus. Foi exatamente por causa desse senhorio que muita gente morreu. Policarpo é um desses exemplos, discípulo do apóstolo João. O procônsul chegou lá, que gostava dele, e disse: você vai ser preso e vai ser morto, se não disser que César é Senhor. Policarpo disse: eu? De jeito nenhum. Ele disse: velho, fala da boca para fora, porque você vai morrer queimado. Ele disse: não há problema. Meu Senhor morreu por mim, por que é que eu não posso morrer por Ele? E sabe qual foi o resultado disso tudo? O procônsul ainda apelou na última hora: diga só da boca para fora, César é Senhor. Policarpo disse: Jesus é Senhor. Eu não vou dizer diferente, porque se eu disser aqui, esses 3 minutos que eu passo morrendo não são para comparar a eternidade que eu passarei no inferno se negar o nome do meu Senhor. E diz a história que tocaram fogo e ele disse: não precisa me amarrar não, pode deixar que o meu Senhor vai me sustentar até a morte. E aí depois caiu morto, queimado, e não negou a Jesus. Esse era o tipo de cristianismo que se tinha naquele tempo. Quando a pessoa dizia que era cristão, era para viver ou morrer. E os coríntios tinham essa objeção política. Ele vem pregando um outro rei, Jesus Cristo. E esse rei é contra César. Como ficamos nós nisso, meus amados irmãos? Cristianismo fácil não existe. O evangelho água com açúcar que é pregado por aí é fácil, todo mundo recebe. Mas o apóstolo Paulo disse: eu decidi não falar coisa alguma a vocês, a não ser Jesus e esse crucificado. Não é por acaso que muitos cristãos sofrem por aí. Por quê? Por causa do amor e da lealdade que tem a Jesus. Deixamos aqui e voltamos ao que eu falei no início sobre a ceia. Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O Jesus que salva é esse Jesus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. A Bíblia deixa claro que nós cristãos somos mantidos fiéis a Deus, não pela nossa força, mas por 3 coisas.
por nossa eleição, pelo preço que foi pago por nós na cruz e pela intercessão de Cristo à direita de Deus por nós. Quem é crente sabe o que é isso. E dá glórias a Deus por isto. Por isso, louvemos ao Senhor. Porque no momento como este, podemos descansar na providência do Todo-Poderoso, sabendo quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Se recebemos esse Jesus, conforme a Bíblia fala, louvado seja o Senhor, temos a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.